Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e conto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Que ele viu um pé, uma cabeça, pegou um filme da prateleira, um filme chamado Hannibal, que é de um canibal, porque no banheiro eles encontraram um serrote. A minha filha, mãe de 3 menininhas lindas, que ela sempre batalhou e correu atrás de tudo. Ela morava no Arizona, uma mulher assim, corajosa, alegre, batalhadora, feliz. Ingrid, idade 40 anos, profissão enfermeira. Que ajudava muito as pessoas com a sua profissão. Ela se formou em enfermagem e depois mudou para Washington, onde ela começou a sua carreira num centro médico muito importante e que ela se dedicava muito ajudando as pessoas. Foi lá que ela encontrou o grande amor da vida dela, casou, o Philip, e teve as 3 pequenininhas. As minhas netas foram sempre bem cuidadas, muito amadas, mas chegou uma hora que o relacionamento da minha filha não segurava mais. Eram muitas brigas, desavenças, conflitos. Eles não batiam mais na mesma opinião, nos mesmos desejos e escolhas. E eu não sei até hoje como a minha filha fez isso, porque uma mulher trabalhando com 3 meninas pequenas, que tinha uma importância muito grande, tinha um desejo muito grande de manter a família, de manter o seu relacionamento. Eu não sei como ela arranjou força, da onde ela tirou força para se divorciar, sabe? Ela teve que iniciar tudo do zero. Saiu da casa, arrumou outro lugar e o trabalho dela, né? O ritmo do trabalho dela para cuidar das crianças e para ter dinheiro para manter as filhas da melhor forma, não foi fácil. Tiveram muitos obstáculos, muitos desafios, mas ela sempre estava ali em prontidão. A vida dela naquele momento eram aquelas meninas. Eram aquelas meninas que ainda continuavam a sequência de amor que ela recebia, a sequência de esperança, de estar viva. Ela fazia de tudo pelas meninas. Ela se mudou para Hampton, né? E foram noites mal dormidas, estresse, luto, divórcio, as crianças numa fase de crescimento que precisa de muita atenção, muito cuidado. O trabalho dela, que também precisava de cuidado e atenção em dobro, então ela praticamente não pregava os olhos. As meninas tinham 6, 8 e 10 anos. E eu via que a minha filha, ela não tinha superado a questão do divórcio. O sonho dela de ter uma família e de seguir assim para sempre era muito grande. Tudo bem, o ex-marido dela combinou de estar sempre ali para que as meninas tivessem uma figura paterna, para que não tivesse nenhum vazio na criação das crianças. Mas na vivência emocional da minha filha, eu sentia que ela estava vulnerável, carente, que ela estava desequilibrada, tentando buscar ali um parceiro que não existia mais e que ela não estava sabendo lidar com isso. Ela me falava sempre que ela queria achar um parceiro que suprisse os buracos sentimentais que ela viveu no casamento dela. E que aos 40 anos ela tinha força e confiança de conseguir isso. Por isso ela decidiu entrar num aplicativo de relacionamento, o Tinder, aos 40 anos e com 3 filhas, em busca de conhecer alguém. Para mulher, hoje em dia já é muito difícil de encontrar um parceiro que a respeite. Quanto mais uma mulher com 3 filhas. Eles se afastam, não querem saber, não querem esse tipo de responsabilidade, preferem uma mulher que seja solteira, que tenha a sua independência, mas que a sua independência financeira e o seu tempo e a sua responsabilidade não seja gastos com uma criança, quanto mais com 3.
A tarefa de encontrar esse homem para minha filha parecia bem difícil, mas por incrível que pareça, de acordo com ela tinha conseguido encontrar alguém. Era um rapaz que ela sempre conversava pelo aplicativo e que trazia para ela muitos momentos de confiança, ajudava ela a focar em coisas positivas, em pensar no melhor, em seguir o futuro e conversava sempre com ela sobre construir algo juntos, a dois. John Calton, idade 37 anos, profissão diarista. Nessas conversas pelo aplicativo, que na verdade já tinha virado um namoro, só faltava o primeiro encontro, porque a minha filha, com toda essa perturbação, não se sentia segura ou confiante no primeiro momento. Mas aos poucos ela foi criando confiança, foi se sentindo mais viva, começou a se arrumar, a passar maquiagem, arrumar cabelo, a ter mais tempo para ela. Ela começou a se sentir tão bem com essas conversas que ela renasceu como mulher. Mas e as filhas? Será que ela tinha falado para ele das filhas? Porque isso seria até uma prova, né? Para que ela pudesse confiar mais. Afinal, qual homem ia aceitar uma mulher com 3 meninas, 3 filhas? Será que ele aceitaria? Pois ele aceitou. Foi bem claro e disse que não teria problema nenhum com as crianças. Pelo contrário, ela tinha encontrado muito rápido um parceiro que ia iniciar com ela do zero. Depois de um mês conversando com esse rapaz, tudo nela tinha mudado. E ela se sentiu firme de marcar o primeiro encontro. Na verdade, ela aceitou, porque ele tinha convidado ela para que eles pudessem finalmente se conhecer ao vivo. Ela precisava avançar, dar o primeiro passo, tanto no relacionamento como na vida. Conversou com o ex-marido de que as meninas ficariam com ele naquela noite e que logo pela manhã ele poderia trazer as meninas de novo, porque ela cuidaria das crianças e levaria as meninas para sair no próximo dia. O date foi marcado para o dia 8 de abril de 2016. Eles iriam assistir um jogo de beisebol de um time bem famoso e era super popular esse evento por lá. E depois eles combinaram de comer no restaurante da irmã dele. A irmã dele trabalhava nesse restaurante. E foi tudo incrível. Eles beberam, conversaram, jogaram dados, foi tudo maravilhoso. A minha filha sentiu que tinha escolhido a pessoa certa por todas as ações, por todas as vivências daquela noite. E seguiu com ele essa noite. No dia 9 de abril, um dia após o date, o ex-marido da minha filha foi até a casa dela para deixar as crianças, como foi combinado na noite passada. E chegando lá, a primeira coisa que ele notou, porque a garagem é daquelas abertas, né? Foi que o carro da minha filha não tava lá. E aí ele deu uma volta na casa, no quarteirão, para ver se tava por lá, e não tava. E ele já começou a achar estranho. Isso foi mais ou menos umas 10 horas da manhã. Porque a Ingrid, ela sempre foi muito comprometida com a questão das crianças. Então, ela nunca atrasava, nunca faltava. Ela sempre estava ali de prontidão, até 1 hora, meia hora antes, para encontrar as meninas. Ela jamais deixaria as meninas na mão. Então, ele bateu palma, gritou, e nada da minha filha atender, sinal nenhum dela. Mesmo sem um carro lá na frente, ele pensou que a Ingrid poderia estar dormindo. Então, ele resolveu ligar. E ele ligou, assim, várias vezes. E ela não atendeu. Coisa que também deixou tudo mais estranho, porque ela sempre atendia o celular. Ainda mais quando era ele que estava com as crianças. Assustado, muito preocupado de que alguma coisa muito estranha poderia ter acontecido, ele imediatamente ligou para mim, porque com certeza eu saberia onde ela estava.
Só que quando ele ligou para mim, ele me assustou também e me preocupou muito, porque eu não sabia de nada, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Para mim, ela estava na casa normalmente. Foi aí que eu falei, não, eu tô indo para casa para ver o que tá acontecendo, porque eu tenho uma chave reserva, eu consigo entrar, vamos ver se de repente ela desmaiou lá dentro, não sei, enfim, vamos lá. E aí eu peguei e fui diretamente para casa da Ingrid. Chegando lá, abri a porta, entrei, sala, cozinha, todos os cômodos de baixo, olhei tudo, não tinha rastro dela. Falei, bom, o único lugar que ela pode estar, então, é no quarto. Subi as escadas já bem assim, com medo do que se poderia encontrar alguma coisa ruim ou não, mas quando eu cheguei e abri a porta, ela não estava no quarto. Só que os pertences dela, bolsa, carteira de motorista, celular, óculos, tudo, estavam todos no quarto. Isso foi um ponto para eu ficar mais estressada e mais preocupada ainda. Porque se o carro dela não estava lá, como que a carteira de motorista dela estava lá? Como que ela saiu sem o celular, sem dinheiro, sem os cartões de crédito? Ela tinha que estar em algum lugar naquela casa. E eu revirei a casa inteira, de dentro para fora, até nas ruas. E eu não encontrei ela em lugar nenhum. Eu comecei até a chorar, desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Lógico, eu tinha que ligar para a polícia, foi isso que eu fiz. Eu liguei para a polícia. E quando a polícia chegou, os meus olhos já estavam inchados de tanto chorar. E o policial tentou me acalmar. Ele falou: olha, fica tranquila, ela deve ter dormido em algum lugar e ela deve aparecer de hoje de manhã para noite. Mas as provas não batiam com isso. Eu fiquei desesperada e eu exigi, eu implorei para ele, falei: não, vocês têm que investigar o que tá acontecendo. Ela foi roubada? Alguém atacou ela? Ela se perdeu a memória? Eu não sei, alguma coisa aconteceu, por favor. E aí começou uma busca desenfreada para ver o que tinha acontecido com a minha filha. Essa é a Ingrid e as suas 3 filhas, Reese, Brooke e Noelle. Ela está desaparecida. Por favor, alguém. Por acaso você não viu ela em algum lugar? A polícia saiu de porta em porta procurando a minha filha e perguntando para os vizinhos se alguém tinha visto ela ontem, hoje, se alguém tinha visto alguma movimentação na casa. E foi um único vizinho que falou que viu a minha filha no dia 8 de abril, um dia antes do desaparecimento dela, à noite, perto da casa, andando na rua, com um homem estranho. Ele disse que era um homem estranho porque ele nunca tinha visto aquele homem pelas redondezas. Não era alguém conhecido, não era nenhum vizinho e ninguém que ele tinha visto a minha filha andar pela rua em algum outro dia. E ele também tinha visto que a minha filha tinha entrado na casa dela com esse homem. E ele não viu nem ela e nem o homem sair de lá. Isso foi ficando cada vez mais confuso e estranho na minha cabeça. Eu só queria resposta de tudo o que estava acontecendo. Para piorar a situação, todos os vizinhos que foram interrogados responderam que nenhum outro vizinho viu a minha filha sair de casa depois dessa noite do dia 8 de abril. Mas então aonde a minha filha estava? Eu não conseguia esperar a polícia correr atrás de tudo isso, eu comecei a correr atrás por mim mesma também. O celular da minha filha tinha ficado em casa, então eu peguei e comecei a mexer, até conseguir desbloquear e até conseguir ver as últimas conversas, ligações. E foi aí que eu vi um número que tinha ligado para ela várias vezes durante o mês. E no dia 8, que foi a última noite que viram onde ela estava, e tinham várias e várias ligações desse mesmo número. Alguma coisa me disse que eu tinha que pesquisar e começar por aí. Então eu peguei esse número de telefone e pensei: aonde que eu posso achar o dono? Entrei no Facebook e coloquei na busca. E logo apareceu a conta do perfil de um homem chamado John Carlton. Eu cliquei na mensagem, comecei a digitar, eu tremia, minha mão tremia, eu falava tudo muito rápido, eu queria respostas rápidas, então eu dei oi para ele e perguntei se ele sabia onde que estava a Ingrid.
E aí ele respondeu, a Ingrid? Oi, eu sou o John, que eu saiba, hoje ela está com as filhas dela. Eu li e já emendei uma resposta na outra, falando para ele que ela estava desaparecida, que ontem à noite ela tinha saído e que hoje só tinha o celular, a carteira e a bolsa dela em casa, mas que o carro dela não estava lá e que ela também não estava lá e que se ele soubesse de alguma coisa, que ele pudesse me avisar, porque eu já tinha passado tudo para a polícia e eu estava desesperada procurando mais pistas. Quando ele leu polícia, ele respondeu, polícia? O que aconteceu? Eu estive com ela assim a noite passada, nós fomos num jogo de beisebol, mas depois ela me disse que precisava encontrar as filhas no outro dia de manhã, então a gente se separou. Eu fiquei angustiada e esperançosa, porque ali era uma pista, eu podia encontrar alguma coisa ali sobre a minha filha. Então eu respondi para ele já rapidamente, olha, você foi o último que viu a minha filha, você precisa ir até a polícia, dar depoimento para ajudar que eles descubram o que aconteceu e para onde ela foi, por favor. E por alguns minutos o John ficou em silêncio e não digitou mais. E eu, sem ar, comecei a mandar mensagem freneticamente para ele, falando que ela jamais abandonaria a família, que ele deveria ajudar, que ela tinha falado que tinha conhecido alguém e que se era ele poderia explicar pra gente ter pelo menos um rumo da onde procurar ela. E eu comecei a mandar muitas e muitas mensagens, e ele só visualizava e nunca respondia. Eu não tinha ideia de quem que eu estava conversando. E a minha filha também não tinha ideia do homem que ela tinha saído. O John, ele tinha um histórico muito grande na polícia, de várias ocorrências. Ele já tinha sido condenado por agressão, já tinha infringido a lei no trânsito com várias multas, já tinha sido acusado por tentativa de roubo e depois condenado por ter roubado. Ele tinha várias ocorrências de brigas nas ruas com homens e com outras pessoas. A própria família dele tinha pedido medida protetiva contra ele, porque as coisas por lá não iam bem quando ele bebia. E de acordo com a mãe e o pai, eles desconfiavam de que ele não só bebia, mas que ele usava outros tipos de droga. O pai e a mãe diziam que quando ele usava essas substâncias, ele perdia totalmente o rumo, ficava muito desequilibrado e violento e parecia outra pessoa. Em um dos depoimentos do pai, ele disse que o filho, discutindo e tendo explosões de surtos, virou para a mãe, pegou um filme da prateleira, um filme chamado Hannibal, que é de um canibal, um homem que corta as pessoas e come a carne humana. Ele colocou esse vídeo, sentou a mãe, pediu para ela assistir e disse para ela tomar cuidado porque aquilo poderia acontecer com ela. Essas são informações à parte que só foram conectadas à polícia quando ele não me respondeu mais. Eu esperei um bom tempo e aí eu resolvi passar todos os dados dele e do celular da minha filha para a polícia, para que eles pudessem investigar de uma forma melhor. A polícia chamou o John para que ele respondesse algumas perguntas sobre o desaparecimento da minha filha. E a primeira coisa que eles repararam é que ele tinha marcas de arranhões no braço, marcas na cabeça, a boca um pouco inchada, e que ele não estava em nenhum momento triste, agitado, ansioso ou preocupado com o desaparecimento da Ingrid, mesmo confirmando como uma das perguntas de que ela era a namorada dele, de que eles tinham encontros sequenciais por vários dias, de que eles tinham relações, de que às vezes ele ficava na casa dela, mas de que ela não deixava ainda que ele conhecesse as filhas. Ele se intitulou Sem Teto. Disse que morava na rua. Quando a polícia perguntou se eles tiveram alguma relação na casa da Ingrid numa noite antes dela desaparecer, ele disse que sim, depois que não sabia, que estava bêbado e ele não conseguia confirmar. Apesar de muito estranho, a polícia não tinha nenhuma prova que pudesse prender ele. A polícia também foi atrás de uma amiga dele e questionou ela sobre algumas coisas.
E o que ela disse deixou tudo ainda mais perturbador. De acordo com ela, ele era diarista e morava num albergue e deixava algumas coisas na casa dela porque eles já namoravam há 1 ano. E que um dia depois da noite que a Ingrid desapareceu, ele tinha combinado de encontrar com ela de manhã. Só que isso não aconteceu, ele se atrasou e só encontrou com ela à tarde, com a boca machucada. Disse que tinha sido roubado num bar, apesar de ele não ter ido com a sua carteira. O telefone começou a tocar e, atendido por um dos policiais, um vizinho que morava a 17 quilômetros da casa da minha filha, ligou desesperado e assustado, tentando explicar que quando ele saiu para jogar o lixo, ele olhou e tinha alguns sacos de lixo branco na frente da casa dele. E quando ele se aproximou, ele percebeu que tinham partes de corpos dentro desses lixos, que ele viu um pé, uma cabeça ou alguma coisa assim. Ele estava muito perturbado, com vontade de vomitar, passando muito mal, estava muito assustado e queria que eles fossem lá para ver se isso realmente estava acontecendo, o que estava acontecendo, que ele precisava de ajuda. Conversando com a polícia, ele começou a se abrir mais e disse que talvez tinha uma cabeça cortada e que viu um pé onde as unhas eram pintadas. Quando a polícia chegou lá e abriu tudo com muito cuidado, percebeu que a cabeça e todas as partes que estavam lá ainda não estavam estragadas ou decompostas, porque era de uma pessoa que tinha morrido muito recente. Conectando as duas situações, mas ainda sem nenhuma informação, a polícia levou a cabeça para que fosse feito um exame, afinal ela não estava desconfigurada, e correram para a casa da minha filha para ver se tinha mais algum tipo de pista que pudesse conectar ou não tudo isso que estava acontecendo. Quando eles chegaram na casa da minha filha, a primeira coisa que eles encontraram foram sacos de lixo brancos iguais aos que estavam essas partes de uma pessoa. E cada vez mais isso ficava perturbador, porque no banheiro eles encontraram um serrote que tinha os dentes com pedaços de tecido, sangue e ossos. Na banheira também foi encontrado no ralo, que tinha sido limpado, também no chão tinha sido limpado. Um outro vizinho ligou e no lixo foram encontrados parte do dorso com um piercing. O mesmo piercing que a minha filha tinha. Foi quando confirmaram os exames da cabeça de que era minha filha que estava morta. Outras partes da minha filha foram encontradas numa usina. Com os exames da cabeça também acharam as veias nos olhos e o pescoço, que também estava roxo. E foi constatado que ela foi estrangular antes de morrer. Rapidamente a polícia correu em busca do carro da minha filha, que tinha sido deixado perto do lugar onde eles foram assistir o jogo de beisebol. Dentro do carro tinha mais desses sacos de lixo branco. E na porta do motorista foram encontradas digital do John. O John confessou tudo o que ele fez com a minha filha e foi condenado a uma prisão de 27 anos e 9 meses, que, de acordo com a juíza, se ela pudesse, seria perpétua. Esse caso aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. Falei que ia abrir para mais nacionalidades e estou abrindo. Foi também um especial de Halloween que eu quis fazer para vocês. Uma coisa que perdurou muito nesse caso é que não se foi explicado nem pelo John e nem por ninguém o porquê
de uma morte tão brutal. Porque todos os sinais eram de que a pessoa que tinha feito isso tinha muita raiva da Ingrid. O que vocês acham que pode ter levado um sem-teto que namorava a fazer isso? As reflexões e opiniões de vocês nos comentários têm sido uma grande troca, tanto para mim como para meninas que assistem e estão nessa situação e vêm conversar comigo no direct depois que assistiu e que leu os comentários e que tá pensando o que pode ser e que pode não ser. Então eu agradeço muito a ajuda de vocês até aqui, porque querendo ou não, mesmo algumas manas ainda seguindo nessa situação de namoro online com sinais perigosos, tem muitas que estão voltando atrás. Então é isso, deixe suas reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.